nós nós temos inclusive essa característica do trabalho em grupo, né, de que todos se unem para somar, para juntar forças, e esse é um convite agora que eu faço novamente a todos os que ainda não participam, mas para participar, se tornarem membros do MOVA, né, participarem das nossas decisões diárias, semanais, né, não só na época de eleição, mas fazer com que o movimento cresça, porque o MOVA surgiu a partir disso, né? Vários católicos inconformados com o que está acontecendo com o nosso cenário político atual, com os nossos representantes, que não vestem a nossa camisa, que na hora de defender o aborto, quer dizer, serem contrários ao aborto, defenderem a vida na época das eleições, eles vão lá e falam, não, eu sou contra o aborto, eu sempre fui. Mas quando tem que dar as caras, fazer um combate ferrenho, ser um líder ali dentro do Congresso, ou dentro da Câmara ou da Assembleia, eles se escondem, né? Eu cito o aborto como exemplo porque é uma pauta muito cara a nós e é uma agenda que tem avançado no mundo de maneira geral. Mas várias outras agendas, esses nossos representantes católicos, infelizmente, eles mais se acovardam do que dão a cara a tapa. E o MOVA surge com esse propósito, né, de fazer com que nós, essa maioria silenciosa, esses cidadãos sem poder, se unissem para que juntos nós tivéssemos voz, não só elegendo alguém, mas como a nossa ação na Assembleia, né, se revoltando contra o que está acontecendo, o vilipêndio aos nossos símbolos religiosos, de uma forma organizada, respeitosa, um movimento católico conseguisse, mesmo não tendo um parlamentar na Assembleia, conseguisse que a exposição ela fosse cancelada. Então, eu renovo o convite para aqueles que ainda não se somaram, se somarem, né? E desde a campanha nós vimos, né, com essa expectativa de que nós pudéssemos assumir o mandato caso o Nicolas ele fosse eleito. E nós chegamos em 2022 com uma grande possibilidade do Nicolas Ferreira ser eleito deputado federal, e é um presente de Deus que nós tenhamos a possibilidade de assumir um mandato na terceira maior capital de uma das maiores democracias do mundo, né? Então, eu acho que é um motivo assim, não só para a gente comemorar, mas para que a gente também, né, Thales, possa levar com muita seriedade esse trabalho e aproveitar esses 2 anos que nós talvez tenhamos lá na Câmara dos Vereadores. Tudo depende do domingo, né? Espero que todo mundo já esteja com a colinha pronta e o deputado federal seja 22, para que a gente chegue lá e tomara que ele ganhe, né? E assim a gente consiga fazer um mandato como nós nunca tivemos na nossa cidade. Essa é a expectativa. Mas você está colocando o sarrafo muito alto, Múnia. Mas nós não surgimos para ser mais um político ou mais um vereador que um dia passou pela Câmara dos Vereadores e fez um projetinho de lei ou outro ali. Não, a gente quer realmente transformar a cidade, né? Quiçá eu seja o primeiro vereador do MOVA, de uma grande leva, de uma grande geração de representantes católicos na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Esse é o objetivo do nosso movimento, esse é o nosso sonho, né, Samuel? Nós estamos ombreados aí nessa luta há muitos anos e é uma grande honra poder ser esse porta-voz do movimento que eu amo, né? E eu não preparei muito essa fala, então estou tentando pensar em coisas para falar aqui enquanto eu vou falando, né? Mas a ideia é aproveitar um pouco o cenário político atual, esses poucos dias que nós estamos dessa eleição talvez mais importante da nossa história democrática, né? Se a gente pega aí desde 88, né, Priscila, da nossa Constituição, com certeza talvez seja a única eleição que nós temos assim muito claramente uma disputa entre esquerda e 2018 também, né? Mas agora assim, num nível muito polarizado, com grandes chances de haver eu ia usar a palavra retrocesso, mas é muito mais que um retrocesso, né? É um avanço radical de uma agenda totalmente contrária aos nossos valores de vida, família e liberdade. Então, já que nós estamos nesse momento, nesse ímpeto, né, de ir à luta,
né, de botar a mão na massa, né, todo mundo que vem com essa expectativa de não ficar como uma namoradeira, olhando pela janela e vendo as coisas acontecerem, né? É importante que a gente aproveite esse momento para falar um pouco não só do nosso movimento, mas também do critério do voto que nós devemos ter na hora de eleger os nossos representantes. Para isso, eu vou passar a palavra para o Thales, que vai falar um pouco sobre o Novo, a nossa expansão, e depois o Diego vai completar falando sobre o critério do nosso voto. Obrigado. Eu queria fazer uma parte no que o Unner nos introduziu, porque como todo movimento, existe sempre um processo de se identificar, de se reconhecer, de entender a sua função, a sua existência, né? E nós passamos por isso e foi um momento muito bonito, de várias discussões, de iniciar um pouco querendo dar uma resposta, acolher um pouco dessa falta de representatividade que o católico, que o cristão tem na política. E passou o período eleitoral e foi muito bonito as nossas discussões internas, porque para nós foi uma vitória, apesar da suplência, foi uma vitória em muitos campos que vocês nem podem imaginar. Mas como todo movimento que passa por esse processo de se descobrir, de se entender, nós passamos por isso, e uma coisa que tem sido muito clara para nós nesses anos é essa característica que parece que acho que é um presente de Deus mesmo para o nosso movimento, de querer ser uma peça de articulação na política, no campo conservador. Porque nós sempre estamos procurando terceirizar um pouco a nossa participação política. Nós elegemos representantes e nós esperamos que eles atendam às nossas necessidades, que eles sejam mais que defensores, mas que as coisas avancem de forma automática. E nós temos nesse percurso entendido que existe um abismo, ou seja, existe uma carência tremenda de articulação nesse campo que a gente hoje chama de direita, né? Por quê? Porque é tudo isso muito novo, né? É tudo muito novo. Nós fomos governados pela esquerda desde que nós nos lembramos. E tudo isso que se inicia, esse movimento, essa comoção popular, essa necessidade que a população enxerga, é tudo novo. E não tem ninguém, nós vemos isso, né? Não tem ninguém que quer fazer o trabalho sujo que a esquerda faz. Qualquer cidade que você fosse na década de 90 no Brasil, tinha um gabinete do PT, alguém filiado ao PT que falava, eu sou PT e defendo. E a direita não tem isso, não tem. Nós vamos defender o presidente Bolsonaro, vamos votar nesse, o Nicolas Ferreira, mas e como movimento? E a articulação política? E a visão de longo prazo? E a formação de quadros? Isso nunca existiu. Porque tudo isso é novo. E a gente sente realmente que parte desse chamado que o Mova tem a contribuir com essa pátria é nessa articulação. E tem sido muito bonito na conversa com os atores políticos aí, Minas afora, ver essa necessidade, essa carência, e como o olho das pessoas brilham quando elas veem que existe alguém que pensa assim. Porque ninguém até então tinha pensado, trabalhado na possibilidade, olha, nós podemos tomar um partido, nós podemos formar uma chapa juntos, nós podemos gerar um núcleo de formação em que vocês vão formar pessoas, os futuros políticos da sua cidade, nós podemos te oferecer uma plataforma, um espaço para que você fale, para que você divulgue as suas ideias, sem pedir nada em troca, nós não queremos nada em troca. A gente teve agora com o Cleitinho teve aqui poucos minutos antes de vocês chegarem, assinou ter um compromisso, nós falamos, olha, a única coisa que a gente quer em troca é que você seja fiel a isso que você está prometendo. Então eu acho que tem sido muito bonito descobrir que a contribuição que o Mova pode dar para essa pátria, hoje nesse estado de Minas Gerais, é essa articulação, é unificar os esforços, é sentar as pessoas na mesa e pensar numa visão de longo prazo, numa agenda comum. Nesse esforço a gente tem feito aí, que eu falo de trabalho sujo, André, que aqui é um companheiro, Thiago aí de estrada, a gente tem rodado Minas Gerais, nós temos hoje fundadas 2 redes, a primeira rede foi uma rede no Vale do Rio Doce, que é a região que abarca o Vale do Aço, né? Ipatinga, Caratinga, Fabriciano, vai até Valadares, e as cidades no entorno. E é muito legal porque nós conhecemos um político, um vereador lá, ele falou assim, cara, que bacana isso, vamos fazer algo. Eu falei, vamos, e fizemos um mapeamento das lideranças, das pessoas relevantes na região, convidamos elas para um evento, apresentamos a proposta, vamos caminhar juntos, ele falou, agora! E a partir desse projeto nós já conseguimos, por exemplo, entrar com o Estatuto do Nascitura em 4 cidades diferentes. 2 delas já têm o Estatuto do Nascitura aprovado. Então é um trabalho que nós não queremos fazer, no sentido de que a direita não quer fazer. Porque nós estamos muito
afincados ou muito voltados para o período eleitoral. Quem eu vou votar? Quem vai me representar? Ou quem vai lacrar? Mas a gente não pode esquecer que a esquerda, que é minoria, só tem o poder que tem porque quem faz esse trabalho sujo. E sujo aqui que eu digo, entre aspas, né? Um trabalho que ninguém vê, que ninguém às vezes dá crédito para ele, né? É o trabalho de formiguinha, que você faz de forma desinteressada, mas que você faz com amor, pensando no longo prazo. E agora, recentemente, nós também tivemos a graça de Deus de fundar uma nova rede que abarca a região da Zona da Mata. Né? Nós fizemos que as cidades ali de Ubá, Ponte Nova, vai até Juiz de Fora, Manhuaçu, aquela região ali da Zona da Mata. Então eu acho que coisas grandes Deus tem nos confiado. Pode ficar a ideia, né? O Mova depois das eleições. Não, nós estamos trabalhando muito, muito. Mas às vezes vocês não estão vendo, mas a gente tem confiança em Deus de que os frutos virão, porque nós já estamos colhendo eles, né? Se você tem possivelmente um futuro senador da República confiando em nós uma assinatura para compromissos que são compromissos que poucos estão dispostos a defender, e ele firmou, ratificou, e não só ele, outros candidatos também. Então acho que a gente tem tido muito trabalho, tem muita coisa para vir, porque com esse trabalho nós temos visto também uma carência tremenda. Nós às vezes não damos conta, falamos assim, André fica, agora vamos pro triângulo, vamos assim, André segura a onda porque não está dando, precisando, tem muito trabalho. Mas graças ao esforço de vocês também, de confiar em nós, o apoio, as orações, e a gente está muito feliz com todo o trabalho que está sendo feito, e a gente também muito esperançoso do que vem pela frente. Bem, um pouco para falar sobre os critérios que podem nos iluminar para o voto, né, neste próximo domingo. Mas vocês podem dizer, vocês já deram uma orientação, já publicaram em quem vai se votar, então para que dar estes critérios? Bom, em parte é precisamente para explicar por que chegamos a essas conclusões, por que chegamos a indicar a essas pessoas. Não é um mero cálculo político, pragmático do momento. Tem parte disso. O voto tem parte de considerar as circunstâncias do momento, evidentemente. Mas tem um fundo muito mais profundo e um pouco do que queremos agora falar de uma forma sintética, mas pontual, né? Mais ordenada. O MOVA, em boa parte, surge da necessidade de que, como católicos, não sentíamos que estávamos devidamente representados no âmbito público. E surge assim, uma exigência quase que das esposas de alguns amigos, e agora por que vamos a votar? Mas e esse mesmo vai dar, e pode ser elegido, etc. E aí começou uma caminhada até chegarmos ao que hoje temos, essa rede da que fala Tales, que se está expandindo, etc. Imaginem chegar em uma eleição daqui a alguns anos com quantas? 7, 8 redes no Estado, ou seja, com uma penetração estatal importante. Isso dá outra possibilidade. Mas essa força, digamos, da estrutura não é suficiente. Tales aqui colocou o exemplo do PT. Quando eu cheguei no Brasil em 2022, todo mundo me dizia que o PSDB era a direita e a centro-esquerda democrática era o PT, isso era o que dizia. Aí eu fui estudar os estatutos do PSDB e vi que eram social-demócratas, ou seja, de esquerda, e fui estudar os estatutos do PT e vi que eram socialistas, ou seja, de esquerda, né? De esquerda. Havia as duas forças, entre aspas, polarizadoras políticas do país, eram as duas de esquerda. E não só isso, havia uma hegemonia cultural da esquerda, em todos os sentidos, em todos os âmbitos da cultura, do dia a dia, dos costumes, etc. Digamos, das grandes cidades, né, da cultura política, as grandes livrarias, as grandes editoras, os programas, etc. Não havia espaço para divergência, por decirlo assim. Isso mudou e se deve a muitos fatores dos quais não vamos a entrar agora em questão. Mas o fato é que
isto se conseguiu, essa hegemonia se conseguiu, em boa parte porque durante anos, um grupo de homens e mulheres se apostaram para formar quadros, para divulgar uma visão de mundo, né? E foram fundando, como o Tales colocou aqui, em cada município do país um pequeno comitê do Partido dos Trabalhadores. E normalmente vinculado à igreja, muitas vezes, se conhece que seja de base, etc. Né? E se fundava com uma ideia alta, que era da ética na política, etc. Então, isto coloco para que vejamos que o que move a política, muitas vezes, não é só uma questão pragmática do momento. São também as ideias, são os valores, não só as coisas contra as quais lutamos, sino também as coisas para as quais trabalhamos. Aqueles projetos de futuro, de sociedade que temos, não uma visão utópica, revolucionária, sino de modificação mesmo das circunstâncias inadequadas na sociedade para uma melhora. Disto, então, surgem os princípios que nos movem como MOVA, né? Nos movem como MOVA. São esses princípios positivos, uma agenda propositiva. O primeiro princípio é o da dignidade humana, né? Um elemento, e aqui então já entro nos elementos que devem iluminar nosso voto. O primeiro elemento que deve iluminar nosso voto são estes princípios que também poderíamos chamar, de acordo com como foram apresentados pelo Papa Benedito XVI, como exigências éticas irrenunciáveis, né? Ou então, em uma discussão que ele teve com Jürgen Habermas, alguns anos atrás, quando ele ainda era cardeal, ele planteava aqueles princípios pré-políticos da ordem social, ou seja, aquelas coisas que dão liga, que vinculam na sociedade aqueles que são diferentes e permitem que convivam entre eles. Quais são estes princípios? O primeiro deles é o respeito à dignidade humana, o reconhecimento da dignidade humana, saber que o homem, a mulher, são pessoas, não são algo, são alguém, não são um objeto, são um sujeito, né? E é único e irrepetível, e a vida de cada um é valiosíssima. Este é um princípio fundamental. Nós, como cristãos, não podemos votar, ou como pessoas que defendem valores fundamentais, não podemos apoiar o voto a um político que não respeita a dignidade da pessoa. Segundo, o bem comum, né? Como elemento que, de alguma forma, permite a articulação da sociedade. A política é aquela forma na qual ordenamos nossa vida em comunidade, se partimos do conceito clássico de Aristóteles. E essa forma de organizar a vida em sociedade é uma forma que seja comum ao bem de todos, você entende? Então, tenhamos um bem que persigamos que seja comum. Não é a soma dos bens, mas é aquilo que corresponde à nossa natureza humana e que nos permite, portanto, ter uma série de condições que facilitam nosso desenvolvimento material e espiritual. Isto é o que chamamos de bem comum. Um político deve, antes de estar olhando para seu próprio programa pessoal, para suas próprias carreiras de vida, etc., tem que ter um olhar no bem comum. É claro que não somos ingênuos, né? E sabemos que tem na política projetos específicos, e estes projetos incluem uma projeção, efetivamente, do político. Mas isto não pode estar sobreposto ao bem comum. Um político que, por exemplo, para colocar uma situação que hoje em dia é muito forte para nós, né? No Senado, em vez de impulsionar uma lei ou uma modificação constitucional que possibilite a restituição do equilíbrio dos poderes no nosso país, não faz isso porque sabe que tem o rabo preso ou porque isso vai impedir sua próxima eleição e não vota então em favor disso. Esse político não merece nosso voto. Ou um político que, por exemplo, não se posiciona claramente contra o aborto em todos os casos e fica naquela questão de estar considerando algumas circunstâncias, algumas possibilidades, porque ele acha que se posiciona abertamente pelo aborto zero e vai ser não votado.
político assim não merece também nosso voto. Você tem que olhar pelo bem comum. Terceiro elemento, e aqui entro, digamos, já em uma série, um conjunto de princípios que para nós são muito caros, é a vida, a família e as liberdades fundamentais. Quando falamos da vida, falamos da defesa da vida desde o início, desde a concepção, até a morte natural. Quando falamos da família, falamos daquela comunidade humana constituída por um homem, uma mulher, que fazem um pacto permanente de convívio, né, que se perpetua por décadas no cuidado dos filhos, aberta precisamente a ter filhos, a vida, e voltada precisamente para o cultivo espiritual e material desses seus meninos, né? Isto é o que entendemos como família. Quando falamos de liberdades, estamos falando sobre todas as liberdades fundamentais, a liberdade para poder procurar a verdade, a liberdade de consciência para poder procurar a verdade sem ter cortapisas, dificuldades externas, a liberdade de acreditar naquilo que na nossa procura entendemos que é a verdade, a liberdade de acreditar na existência de um Deus e poder cultuá-lo, porque sabemos que este elemento religioso que vai vinculado com os questionamentos fundamentais, quem sou, de onde eu venho, para onde eu vou, qual é o sentido da vida, do sofrimento, da vida, da morte, são essenciais para a vida humana e são parte fundamental da nossa cultura. Esta liberdade para cultuar a Deus é essencial também neste conjunto articulado de liberdades. Também está, desde nosso ponto de vista, a liberdade de expressão como uma liberdade fundamental vinculada a estas outras, de poder exprimir aquilo que consideramos como verdadeiro, com a responsabilidade, evidentemente, mas liberdade para poder exprimir-se, porque através desta livre expressão se pode caminhar também para a verdade. Este conjunto de liberdades se vinculam a outras que, ao mesmo tempo, estão articuladas com estes três princípios fundamentais e que muitas vezes o setor conservador, não esquerdista ou de direita esquece. E poderíamos titulá-los assim: terra, teto e trabalho. Ah, mas isso é comunista. Não, não é comunista. Não é comunista. Para ter vida precisamos de um trabalho, a dignidade do trabalho, a possibilidade de poder acceder a uma fonte de renda que permita satisfazer as necessidades da nossa família. Este é um elemento que deve cuidar-se. Com todas as leis trabalhistas que o Brasil tem, evidentemente que não, se entende? Mas sim deve haver um empenho para o desenvolvimento do trabalho. E boa parte do que o governo Bolsonaro tem feito durante a pandemia foi o quê? Se não uma aposta nessa defesa da liberdade das pessoas para trabalharem, para poder ter um acesso para alimentar a seus filhos, apesar das circunstâncias tão adversas que vivimos. Então, consideramos que este elemento é importante. A terra, né? A possibilidade de ter bens, a possibilidade de ter propriedade privada, né? Propriedade que você possa legar a seus filhos, está vinculado com o quê? Com a família. A liberdade para poder cuidar da própria família e a capacidade de cuidar para a própria família está vinculada com a possibilidade de ter bens que nos permitam otorgar para eles um teto também. Você entende? E a questão, evidentemente, do teto, está vinculada à família, e a questão da terra está vinculada às liberdades, a liberdade de iniciativa econômica, etc. Então, estes três elementos que às vezes são esquecidos, olvidados também pelo setor conservador de direita ou esquerdista, para nós são muito caros porque somos cristãos, porque, sobretudo, em circunstâncias tão difíceis como estas, há pessoas que consideremos que sejam capazes de ter a firmeza, as virtudes da firmeza, da coragem, né, da assertividade para poder enfrentar o entorno que vão a ter. Né? Esta capacidade de resiliência que nós, os cristãos, chamamos mais de fortaleza, né? E que tenham possibilidade de ser eleitos também. Esses dois elementos têm que ser considerados. O caráter da pessoa, que são pessoas que realmente tenham possibilidade de resistir ao entorno difícil, que não vão se dobrar diante dele, que não vão ceder, e por outra parte que exista a possibilidade mínima de que sua candidatura possa chegar
a um bom termo, né? E por último, um elemento que gostaria de que também consideráramos, que nós consideramos no MOVA, é a que partido pertence. Porque no sistema eleitoral brasileiro você não dá o voto em primeira instância para o candidato, dá o voto para um partido. E esse partido tem um número determinado de votos que dão para ele um número determinado de cadeiras. E então aqueles que têm maior votação vão preenchendo as cadeiras que são colocadas. Você conhece a chapa do político em que está pensando votar? Você conhece de tal forma de saber quais, se nessa chapa tem pessoas que condunam com seus valores? Porque às vezes pode acontecer que você vote num político que é íntegro, que tem todos os nossos valores, mas que o voto vai ajudar, seu voto para ele vai ajudar a um outro político que está nas antípodas, ou seja, do lado exatamente contrário àquilo que você defende. Então, isto é muito importante. No Brasil temos pouquíssimos, quase nenhum partido ideológico propriamente dito, né? Os que temos são de esquerda e está engatinhando-se formar partidos que não sejam de esquerda, que sejam ideológicos ou fixados nos valores. Mas este é um elemento importante. Então, nós no MOVA também temos considerado essa possibilidade, este elemento que para nós é muito importante para não gerar um vício recorrente no sistema político brasileiro. Estes são os elementos que nós colocamos aqui para vocês como iluminadores da nossa toma de decisão para este domingo. Os princípios são irrenunciáveis. Tem um predomínio sobre isso. Uma pessoa que diz que é cristã, que é a favor dos valores fundamentais, não pode em forma alguma votar por um candidato que enfrenta estes princípios fundamentais, que são exigências éticas irrenunciáveis. Para falar e fechar já nossa exposição, um pouco de as conclusões às quais chegamos, da qual o MOVA está orientando. Não sei se Rogério ou Thales puderam rapidamente fazer esta colocação. Sim. Ele escolheu o candidato dele, até já votou uma, duas vezes nele. Aquele candidato ele pode estar então num partido, numa coligação que, mesmo ele sendo eleito, ou seja, o católico fala, poxa, o meu candidato foi eleito, mas ele pode puxar pessoas que não defendem o valor dele e da pessoa que votou. Exatamente. Então, não só olhar o candidato, mas aonde que esse candidato está, né? Com quem que ele está se aliado. Por quê? Porque vai ele, mas vai uma tranqueira atrás dele. Né? Então, isso que você falou é muito importante. Exatamente. Bom, nós participamos do processo eleitoral e, como movimento, nós não podemos nos omitir. Porque a gente entende também que é um grave erro, uma omissão, né? Esses princípios que foram apresentados, que Diego nos disse, nós trazemos ele num documento que é um termo de compromisso, em que o primeiro candidato que nós tivemos eleito com esse termo de compromisso, eleito como primeiro suplente, foi o UNE. Todos os nossos candidatos assinam esse termo de compromisso, e aqueles candidatos, os candidatos mais próximos aos quais nós apoiamos, nós também pedimos a eles que possam assumir esses compromissos e formalizar essa adesão através de uma assinatura a esse termo que está nas nossas redes sociais, que está muito bem redigido. Nessa eleição, o MOVA optou por candidatos, como sempre, nas eleição presidencial. Nós optamos claramente pelo atual presidente da República. Acho que aqui não temos muito o que discutir em cima disso no atual cenário. No governo existe uma dificuldade, sobretudo nas pautas morais, porque não é um campo em que o atual governador, por exemplo, tenha muito engajamento ou se pronuncie acerca. Mas nós optamos para manifestar nosso apoio ao governador Romeu Zema por uma questão muito objetiva.
que é um senso, que é uma parte, que também é coisa que é parte da realidade política e do pragmatismo político, que é o senso de realismo, né? O presidente está apoiando o Carlos Viana, o presidente também pediu o Viana que não batesse no Zema, porque nós acompanhamos que a vontade do Bolsonaro era fazer uma dobradinha em Minas Gerais com o Zema, mas isso não se concretizou porque o Novo teve um candidato lançado à presidência. Mas o senso de realismo, principalmente para nós que estamos aqui em Belo Horizonte, sabemos o que é Alexandre Calil e o que representaria a possibilidade de colocar Calil nesse pleito, né? Não existe nenhuma viabilidade da candidatura do Viana assim para cá, e realmente Calil é uma pessoa que é a antítese de todos os princípios e tudo aquilo que nós defendemos e acreditamos. Para deputado federal, para senador, nós estamos apoiando o candidato também do Bolsonaro, o Cleitinho, acompanhando um pouco do histórico que ele tem, principalmente o histórico familiar. Temos algumas informações, alguns dos nossos conhecem um pouco do histórico familiar, né, da criação do Cleitinho. Hoje nós entramos em contato, ele esteve aqui antes de vocês, ele talvez poderia estar aqui, mas ele não tinha que voltar para Divinópolis hoje ainda. Está aqui a assinatura do Cleitinho, então ele assinou o compromisso conosco. O mesmo está sendo feito para o nosso candidato, o qual nós apoiamos, para deputado federal, que é o Nicolas Ferreira. Ele está fazendo a assinatura do termo compromisso também. Apesar da gente saber que ele claramente defende todas essas bandeiras, e ademais é uma pessoa que nós temos uma absoluta confiança, um relacionamento extraordinário, e nós somos suplentes dele, né? E para candidato a deputado estadual, nós estamos apoiando um candidato do PTB, que chama-se Ciro Pereira, que também assinou o termo compromisso, está nas redes sociais, nós postamos o vídeo. Ele é vereador de Belo Horizonte atualmente, com mandato. Todas as vezes que a gente tem feito trabalho na Câmara de lobby, de atendimento de demanda, assim, o gabinete sempre está de portas abertas. O alinhamento realmente com os nossos princípios é muito, muito próximo. Também é um cara cristão e que aceitou assinar o termo compromisso, e que a gente está levando aí a candidatura dele, e na esperança de que ele possa também vencer. São esses nossos candidatos. Muito bem.